Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma segunda-feira, nesse encontro virtual. Queremos agradecer a presença de todos que estão aqui conosco para a nossa reunião pública. E hoje estará conosco falando sobre o tema a Geisa Jordão, que já está presente na sala conosco. O Lar de Teresa, como alguns de vocês já sabem, vem realizando essa reunião virtual em prosseguimento às reuniões presenciais que estão suspensas. Assim sendo, nós daremos sequência ao nosso estudo, que se alternam cada semana com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E o estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, e tem como tema a fé humana e a fé divina. Geisa, boa noite, você pode fazer as suas saudações iniciais. Boa noite, queridos amigos e amigas do Lar de Teresa. É com muita alegria que estou aqui para trazer o estudo da noite para a nossa reflexão. E também boa noite a todos os internautas. Obrigado, Geisa. E, dando sequência, nós fazemos a leitura da nossa página inicial, cujo título é A Falta de Fé, que está presente no livro Bênção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e da autoria do nosso Espírito Emmanuel. Falta de fé. Acolhei ao que é débil na fé, porém, para discutir opiniões. Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 14, item 1. Não se deve julgar a criatura sem fé, pelo padrão moral daquela que a possui, como não se pode considerar o enfermo a maneira de alguém que se encontre sem saúde porque assim o deseje. E assim, como não se extingue a doença com pancadas, e sim à custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso do amor e da educação. Existem motivações diversas para a incredulidade, tanto quanto existem causas variadas para a moléstia. Em toda parte onde se alinham seres humanos, encontramos aqueles irmãos que ainda se privam de mais amplo entendimento no domínio das questões essencialmente espirituais. Os que da infância à madureza tão somente estiveram no clima da mais profunda ignorância acerca dos assuntos da alma. Os que se enredaram na inquietação em face de compromissos inconfessáveis e temem o contato com as realidades do espírito. Os que se apegam a preconceitos estéreis e fogem de incrementar no próprio ser o conhecimento da vida superior. Os que sofrem processos obsessivos, temporariamente incapacitados para raciocinar com segurança em torno da orientação pessoal. Os que caíram em extrema revolta ante as lides expiatórias que eles mesmos fizeram por merecer. Quando te vejas defrontado pelos companheiros sem fé ou portadores de confiança ainda muito frágil, compadece-te deles e auxilia-os quanto possas. Segundo a solicitação do apóstolo Paulo, saibamos acolhê-los ao calor da bondade, nunca ao fogo da discussão. Graças a Deus. Queridos amigos, nesse momento, que nós possamos elevar os pensamentos a Deus, que nós possamos lembrar de todos os companheiros abnegados que do plano espiritual encaminham as bênçãos, que olham por nós, nos protegem, trazendo paz, consolação, muita calma aos nossos corações. Que nós possamos agradecê-los pela essa presença sublime, por todo esse trato e carinho que tem conosco, lembrando que nós estamos aqui, nessa humanidade encarnados, com o papel de melhorar-nos, de ajudar os nossos irmãos à nossa volta, confiantes sempre nos planos da providência para conosco. Que o Senhor ampare a cada um de nós, nesses momentos em que estamos passando, com muita força, muita coragem,
muita fé e confiança em nós e nossos amigos espirituais. Graças a Deus. Então, Geisa, por favor, pode iniciar o seu estudo. Muito obrigada. Como nosso querido André bem já nos situou, o nosso estudo hoje, do capítulo 19, a fé transporta montanha, e estamos nas instruções dos espíritos. E a instrução é do Espírito Protetor, de 1863, a fé humana e a divina. Muito apropriado esse tema para os nossos dias de hoje. Porque é bom a gente dar uma parada e pensar, como anda a minha fé? Não é? Onde anda a minha fé? Como anda a minha fé? Então, são questionamentos importantes para nós, porque nós estamos na estrada, no caminho, aprendendo todo dia um pouquinho e desenvolvendo esta confiança, esta fé que todos nós temos em germe. Olha que espetáculo, não é? É um sentimento inato. Então, todos os homens têm esse sentimento. O que pode acontecer é demorar um pouquinho, né, para desabrochar, mas vai sempre, né, desabrochar. Então, hoje nós vamos fazer essas reflexões muito importantes, né? Porque muitos, segundo o nosso benfeitor, o Espírito Protetor, que nos dá essa instrução, durante muito tempo, não é? Nós entendemos a fé apenas como, não é? Uma transferência, né? A gente coloca tudo nas mãos de Deus e ficamos aguardando. Então, nós tiramos de nós a responsabilidade, o trabalho pessoal, né, individual que nós temos que fazer também. Então, diz-nos o Espírito Protetor que isso, séculos, muito tempo, nós fizemos isso. Nós só ficamos aguardando, né, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus. E nós sabemos que tudo é relativo, não é? Veja que Jesus, quando esteve aqui, né, trouxe, né, para aquela população, para aquelas pessoas, e chegando até nós, né, até hoje, aquela doação total da sua bondade, dos seus fluidos, da sua energia. E quantas curas, né? Quantos milagres, porque também, na época, não havia muitos estudos que mostrassem que eram, na verdade, fatos naturais, não é mesmo? Mas foram tidos como milagres. Mas Jesus alertava a todos, né? Da responsabilidade, olha, vai, não peques mais. Ele estava sempre dando o conselho e dizendo o que mais? Tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Então, imagine que potência nós não temos, não somos, não é? Como filhos de Deus. Então, todos nós estamos, né, com muita energia e precisamos direcionar. Por isso, ele vai falar aqui, né, a fé humana e a fé divina. A fé humana estaria muito ligada àqueles propósitos materiais, que também são úteis e precisamos também, não é? A fé em nós, claro, que é importante. A fé na realização de projetos, né? Isso tudo é válido, é importante também. Mas não podemos nos esquecer da nossa ligação com Deus. Esta fé, né? Essa ligação nossa com Deus, essa é sublime também. Então, o que nós podemos pensar?
que as duas, a humana e a divina, elas devem se completar, não é? Nós precisamos trabalhar em nós esta fé humana, que é importante, nós precisamos dela também para a realização das coisas aqui na matéria, e da fé divina. Por quê? Porque Deus é o soberano, é o Pai. Então, nós vamos pensar hoje nessa fé humana primeiro, né? Porque as duas vão convergir, em algum momento, né? Elas vão, mesmo que a gente passe aí uma encarnação, 2, 3, né? Só na fé humana, mas vai ter um momento que isso vai se juntar. Então, a fé humana, o que é que a gente tem que tomar cuidado? Para não achar que é tudo realização minha, né? Isso é que não é legal, né? A gente coloca assim, tudo que eu faço é porque eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, eu resolvo tudo, eu sei tudo, tudo que eu construí foi pelo meu esforço, e às vezes até foi mesmo, né? Pelo meu esforço, pelo meu trabalho, mas a gente esquece, não é? De Deus, que está no comando. Se aconteceu, porque o Senhor permitiu, não é? Mas muitas vezes, pelo egoísmo, pela soberba, né? Como Santo Agostinho coloca, né? Que Deus não liga, né? Ele não atende aos soberbos, né? Santo Agostinho mesmo, ele vai dizer que ele só compreendeu e entrou nessa grande verdade, né? De Deus quando ele se tornou humilde. Enquanto ele não era humilde, ele estava distante. Não é? Isso também pode acontecer conosco. Então, quando a gente ainda acha que tudo, não é fruto da nossa inteligência, do nosso trabalho, em algum momento isso pode mudar. E aí? Não é? Como é que fica quando uma coisa muda? Não é? De repente, se investiu muito numa coisa, porque, né, nós acreditávamos muito, mas não estava, vamos dizer assim, no nosso projeto reencarnatório que aquilo fosse para frente, mas que a gente tivesse em algum momento que mudar isso. E aí? E se a gente não tem a fé para nos sustentar neste momento? Como fica difícil, não é mesmo? Então, vamos dar aqui uma olhada nesse primeiro parágrafo maravilhoso do Espírito protetor. No homem, a fé é o sentimento inato. Então, isso aí é perfeito. De seus destinos futuros. Então, quando a gente acredita numa vida futura, é muito melhor. Nós vamos sofrer menos, né, do que achar que tudo acaba aqui, então eu faço, não adianta nada, né? É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Então, quer dizer, Deus nos deu tudo para que a gente realize obras, como ele colocou, não é? Tudo que eu faço, vós podeis fazer também e muito mais. Então, nós temos isso dentro de nós. A princípio, em estado latente. Por quê? Porque nós temos que trabalhar. A fé é ativa. Ela é ativa, nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer por onde? E que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Isso é fantástico. Então, aqui a gente já pode, né, sublinhar esta palavra vontade. Tão bem trabalhada por Leon Denis, não é? As potências da alma. Então, a nossa vontade é fundamental. Por quê? Se eu não tenho vontade, como que eu vou, né, melhorar? Como é que eu vou crescer, investir, né, no meu conhecimento, na minha moral? Como é que eu vou desenvolver a minha inteligência para o bem, para o crescimento daqueles que estão comigo, não só familiares, mas sociedade também. Nós somos pessoas ativas, precisamos, né,
desenvolver essa inteligência para o bem. Então, mesmo que eu não tenha uma fé, vamos dizer assim, religiosa, mas é um princípio, né? A fé humana é um princípio, é um princípio. A fé religiosa que muitos seguiram, ela ficou muito tempo, como vai dizer o próprio Espírito aqui, paralisada à espera de milagre. Quer dizer, se Deus não faz, mas Deus não quis. Né? E qual foi o nosso esforço nisso? Nenhum. Não é? Então, até o presente, olha que interessante, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca, e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Isso é importante a gente perceber, não é? Que não é isso só, Cristo é muito, mas muito maior, não é? Olha isso, entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Veja que há muitas coisas que nem a gente, às vezes, né, consegue colocar, vamos dizer assim, lucidamente. Há coisas que nos parecem milagres, né? Mas são resultados. Não é? Às vezes nós usamos da nossa fé, da nossa força, pedimos, não é, a Deus, aos espíritos, a resolução de uma coisa que a gente precisa muito, 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 mas que tudo é desfavorável. Tudo é desfavorável. Mas a gente pede e põe fé naquilo. De repente, aquilo acontece. Meu Deus, o que a gente fala? Senhor, é um milagre. Porque acaba entrando, né, no rol do milagre porque tudo era desfavorável. Mas, se nós olharmos pelo lado, né, da fé raciocinada, a gente vê que é um propósito. Deus concedeu que aquilo se realizasse, né? Eu fiz por onde, vamos dizer, porque trabalhei para que aquilo se realizasse, o campo foi preparado, arado, e aí, então, houve a plantação e a colheita. Então, nós vamos, meus irmãos, pensar, né? Como é que nós temos usado a nossa vontade em relação à nossa fé? Acho que convém a gente pensar um pouquinho nessa definição. Definição é uma coisa difícil, né? Diz que Sócrates saiu pelas ruas de Atenas perguntando sobre definições, né? Por exemplo, né? O que é esperança? O que é alegria? Vários sentimentos, ele foi perguntando, mas as pessoas não sabiam responder. Elas davam um exemplo. Esperança é quando a gente, né, espera que alguma coisa boa aconteça. Né? Alegria é quando a gente, né, fica feliz com um certo acontecimento, mas a definição é muito difícil. E é mesmo, né? A gente sabe que é fé. Olha em quantos empregos nós podemos usar a palavra fé, né? Quantas músicas cantam a fé, né? Fé no homem, fé na vida, fé no que virá, né? Nós temos o Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Né? Então, nós temos a fé na terra, fé no homem, fé na vida, né? Fé no outro, fé na gente, fé, muitas acepções, mas um fundo é o mesmo. É o do acreditar, né? Do crer, né? Naquilo. Então, vamos pedir uma ajuda para
Emmanuel, no livro O Consolador. Na 354, é uma questão, né, que o grupo espírita fez para Emmanuel. Poder-se-á definir o que é ter fé? Olha que ele não fala definir fé, porque fé a gente já sabe, é um sentimento inato. O Espírito Protetor colocou isso para nós, né? A fé é um sentimento inato. Agora, poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel nos diz, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, quer dizer, muitos que ficam, como nós já ficamos presos só, né, às questões dos milagres, hoje a gente já sabe que é muito mais que isso, né? Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Gente, isso é tão sublime, que é a realização divina da personalidade. Então, quer dizer, o reino de Deus está em nós. Então, quando nós temos essa fé fortalecida, essa fé, né, humana e divina, quando nós temos essas fés, né, que o Espírito vai dizer, a fé é humana e divina. E ele repete, o Espírito Protetor vai repetir, a fé é humana e divina. Então, quando nós temos esta união, nós temos a força que o Senhor nos dá para agir, e nós temos também o amparo divino que nos coloca, né, nessa constante realização divina da personalidade. Olha que espetáculo. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Né? Olha que beleza. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, veja que a assistência de Deus na nossa vida, ela acontece de todo jeito, né? Eu, querendo ou não, estou sob a proteção divina. Todos estamos, em qualquer situação, em qualquer lugar, estamos sob a proteção divina. Todos. Agora, quando eu tenho essa consciência, né, desse poder dado por Deus, que são as nossas potências da alma, aí nós podemos agir, né, com segurança. Por quê? Podemos passar pela fé cega, aquela que acredita em tudo, não questiona nada. Isso também a gente tem que pensar, porque muitas vezes, né, hoje em dia é tão comum, né, pelo WhatsApp, a gente recebe mensagens que levam nomes santos para nós, nomes que nós respeitamos muito e que vem ali dizendo que aquela mensagem é daquele espírito. Mas a gente sabe que não é, porque nós conhecemos a linguagem, a forma como o espírito se coloca. Então, a gente tem que ter a fé raciocinada para não encaminhar mensagens que não são verdadeiras, não é? Então, chegou aqui assim, chegou aqui, parou em mim. Não passa, não vai para canto algum, porque não faz sentido, não é? Então, nós temos que pensar nessa nossa fé. Hoje, eu acho que o estudo, ele traz bem, né, essa proposta para a gente pensar na nossa fé. Então, eu trouxe para a gente refletir um pouquinho, não é? Em algumas colocações do próprio Mestre Jesus, não é? E está no Novo Testamento. Tirei do Novo Testamento, mas algumas estão no Evangelho também. Mas essa é o Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra. Ele coloca, esse é bem conhecido, né? Pedro, não é, caminhando pelas águas, né? Porque Jesus incentivou Pedro a isso, né? E Pedro foi.
Mas quando ele vacilou na fé, o que aconteceu? Ele começou a afundar e Jesus salvou. Serve para a gente refletir. Por quê? Porque Pedro se tornou, veja bem, se tornou um dos grandes nomes do cristianismo. Ele trabalhou incansavelmente. Teve seu momento de vacilar, de ficar em dúvida. Eu vou afundar, e afundou, mas isso acontece com a gente também. Mas a gente tem condições de se recuperar. Então, Pedro se recuperou e como trabalhou? Como serviu a Jesus? Não é? E como recuperou, como operou os milagres? Para a gente pensar como é que anda a nossa, né? Esse caso também eu acho o máximo. Esse caso está em Marcos, está em Marcos, 9:14 a 9:29. Os discípulos não conseguiram curar um jovem mudo que tinha convulsões e definhava-se. Jesus disse: ó geração incrédula. Por quê? Porque os apóstolos, os discípulos não conseguiram curar. Então, o pai levou, né, o filho lá tendo convulsões, os apóstolos tentaram, os discípulos tentaram, mas não conseguiram. E Jesus diz isso, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? E tem a tradução que diz, até quando vos sofrerei? O pai diz a Jesus, mas se podes, olha o que o pai diz, mas se podes algo, socorre-nos. Gente, isso faz toda a diferença. Olha o que Jesus lhe diz, se podes, quer dizer, olha, né, ele foi atrás dos discípulos, os discípulos não conseguiram curar. Ele foi atrás de Jesus. E poderia, naquele momento, falar, Jesus, cura meu filho, cura. Não, ele questiona primeiro, ele fala, se, né? Ele vai usar aí uma condicional, né? Mas se podes algo, quer dizer, ele já não estava ali acreditando muito, não é? E Jesus lhe diz, se podes, todas as coisas são possíveis ao que crê, diz o Pai. Eu creio, socorre minha falta de fé, ou ajuda a minha incredulidade. Jesus expulsa o espírito. Então, veja, né? Se muitas vezes nós também não passamos por esse caminho. Isso tem mais de 2000 anos, mais. Né? Às vezes a gente acredita, né? Mas na hora de uma provação, na hora que chega um momento desafiador, que nós somos testados, aí a gente deve pedir, ai Senhor, ajuda a minha falta de fé, ajuda a minha incredulidade, porque às vezes nós ficamos, né, achando que não vai dar nada certo. E muitas vezes, como nós gostaríamos, não dá certo. Às vezes, como nós gostaríamos, não dá certo. Porque não era para dar. Mas nós não ficamos desamparados. De alguma forma, o Senhor vai prover outras situações que vão me ajudar a levar aquela que deve ser a prova principal da minha vida, deve ser aquilo que eu me programei para vencer. Mas nós vamos ter toda a assistência. Então, esse foi um caso que eu achei assim, que a gente pode pensar bastante, né? Quando a gente pedia para Jesus, é melhor não pedir se podes, não, é melhor pedir logo, né? Pedi e obtereis. Olha esse segundo também é para a gente refletir. Também está em Marcos 5:25 a 5:34. A mulher também é bem conhecida. A mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos. Aquilo era mal visto, sabe? Pela sociedade. Então, ela sofria muito preconceitos, dificuldades. Ela ouviu sobre Jesus.
E ela pensou: se tocar apenas em sua veste, serei salva. E assim fez. Quando Jesus passou, né? Ela tocou na veste de Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? Pedro, mas Senhor, como é que eu vou saber no meio desse povo todo? Não tem como ficar sabendo, né? Mas Jesus sentiu, né, sair dele, né, uma virtude, sair dele, né, um poder. E ele pergunta, né, quem me tocou? A mulher, veja bem, a mulher, ela prosternou-se diante dele, né? Ela se ajoelhou diante dele e disse a verdade, que tinha sido ela. E qual é a resposta de Jesus? Filha, a tua fé te salvou. Então, veja, não é? Uma mudança aqui entre o primeiro caso, que o pai pergunta se Jesus pode fazer alguma coisa, né? Mas a mulher, não, ela nem quer falar com Jesus. Ela sabia que se ela tocasse no manto de Jesus, ela ficaria curada, ela sabia, né? Então, olha, a fé dela era fé divina, sem dúvida alguma, era fé divina. Então, ela já estava ali pronta para receber esta graça. Outro caso muito interessante, esse aqui, é a cura da filha de uma cananeia. Está em Mateus 15, 21 a 15, 28. Senhor, filho de Davi. Então, ela sabia quem ele era muito bem. Senhor, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. Seus discípulos queriam que ele a dispensasse. Por quê? Porque ela fazia parte dos gentios. Ela não era bem vista, né? Então, os discípulos queriam que ela fosse embora porque ela gritava. Essa mulher está gritando, né? Dispensa ela. E Jesus diz: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus diz a ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele diz isso a ela. E ela, porém, lhe disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Disse Jesus: ó mulher, é grande a tua fé. Seja feito para ti como desejas. Interessante, né? Que nesse caso ele propõe, não é, uma questão para ela. Ele propõe uma questão, né? E ele aguardou a resposta. Ela era inteligente, tinha fé, não é? Então, a pergunta é muito interessante, né? Veja que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha que singeleza, né? E ela responde, né? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. E isso agradou a Jesus, porque mostrou um raciocínio lógico, não é? E ele vai dizer: é grande a tua fé, né? Seja feito para ti como desejas. Então, desenvolver a nossa capacidade, né, de aceitar aquilo que a gente precisa vivenciar é importante também. Ter fé que nós vamos vencer, por mais difícil que seja o problema, o desafio, a dificuldade, nós vamos vencer. Não é? Tudo passa? Então, tudo passa mesmo. Então, mas é preciso que a gente se fortaleça com a fé humana e a divina. Porque o Espírito Protetor, ele vai dizer isso, né? A fé humana é divina. Então, veja que
nós precisamos das duas. A fé é humana e divina. É humana e divina. Então, não dá, enquanto a gente só tem uma, a gente pode cair na situação de achar que tudo é só eu, não é? E aí não vai dar muito certo, né? Então, meus irmãos, não há dúvidas que nós passamos por muitas experiências desafiadoras, muitas. A gente está passando uma agora, né? Global. E muitos de nós temos nos apoiado na fé, na certeza, né, de que o Senhor está no comando, né? Divaldo Franco, num dessas preces que ele tem feito pelo Instagram, ele disse uma coisa interessante, né? Se o mal ainda acontece, é porque nós somos maus. Eu fiquei pensando nisso, eu achei isso muito interessante, porque nós ainda, no mundo de provas e expiações, ainda estamos sujeitos e praticando o mal, né? Então, a gente precisa ter fé suficiente para mudar. Tá, não quero mais fazer essas coisas que eu fazia, eu quero agora agir melhor, ser mais compreensiva, ser mais humana, ser mais generosa, praticar, porque a fé é prática, né? Nós temos que, como Emmanuel diz, né? A fé não é só, né, crer em Deus, mas é se entregar, é entrega, né? Entrega, a gente tem que entregar, a gente tem que ter confiança, né, que isso vai passar. Nesse livro Palavras de Vida Eterna, gente, que livro maravilhoso, né? Do Chico e Emmanuel, né? Palavras de Vida Eterna. Esse livro é um escândalo. Então, nós temos duas passagens, mas eu vou ler só o Tem de Fé em Deus, que é maravilhosa. E Jesus respondendo, disse-lhes: tem de fé em Deus. Então, quer dizer, Deus acima de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É uma coisa para a gente pensar. Será que realmente Deus está em primeiríssimo lugar? Como tem que estar? Será que Ele está? Não é mesmo? Então, basta, às vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis, pois a gente se empenhou tanto, mas parece que não vai dar certo. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Isso acontece. Às vezes até uma obra generosa que você queira fazer, às vezes há tantos impedimentos que os outros, larga a mão, não vai fazer isso não, e não vai dar certo, e às vezes a gente acaba, né, dando ouvidos aos outros e não agindo com a fé raciocinada, que é aquela que pondera, que sabe que vai encontrar desafios. Não tem como. Qualquer realização no bem dá trabalho. A gente tem que se esforçar, perseverar, né? Tudo aparentemente é obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Uma porta vai aparecer. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos, e não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis. Então, olha como a gente tem que tomar cuidado para a gente não se perder no desânimo, né? A fé é inabalável, né? O próprio Kardec já colocou, né? Aquela que enfrenta, né? Frente a frente, né? Que está ali frente a frente, a razão. Mas Deus interfere e desponta uma luz, né? Às vezes a gente vê isso na casa espírita, a gente quer
A gente vai começar um trabalho. Olha, vamos começar esse empreendimento. Ah, não, muito difícil. Ah, não, não vai dar certo. Ah, não, não vai ter gente. Ah, não, não vai ter. São tantos problemas que a gente, é capaz que não dê certo mesmo. Mas a gente começar, vamos vibrar, vamos fazer prece, vamos pedir orientação para os espíritos, vamos entrar em sintonia, daqui a pouco surge uma luz. Né? Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável, não é? Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, quer dizer, não tem melhora para aquele caso, né? E a gente vê, poxa, que infortúnio. Então, a voluma-se a prova que lembra angústia inenarrável. Há situações que são dramáticas mesmo, são mesmo dramáticas. Mas se nós nos desequilibramos, como que nós vamos ajudar até a prece inicial, né? A leitura inicial que o André fez? Nós temos que ajudar, até mesmo quem não tem fé, até mesmo quem está desequilibrado, mas nós precisamos da nossa fé, nós precisamos estar fortes, né? Mas Deus determina e surge um remédio, olha isso, surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexibilidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segue tranquila à frente. Gente, a fé, ela remove montanhas. Remove, não, mas não há dúvida. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos, nós todos, a indicação de Jesus, tende fé em Deus. Então, veja como isso nos acalenta o coração. Deus é nosso Pai, Deus é misericordioso, Deus nos ama, Deus é amor, como diz João em seu Evangelho, Deus é amor. Então, por que nós nos perdemos, né, nas coisas que nos distraem, né, que nos tiram a paz, que nos afastam desse Pai de bondade e amor? Temos um tempo, a evolução vai acontecer, né, gradativamente, mas nós podemos dar uma forcinha para que ela, né, vá um pouco mais rápido, né? Nós podemos procurar aí um pouquinho mais de esforço, não é? Para a gente crescer. Então, o espírito protetor reforça que a fé é humana e divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos considerados milagres. Então, veja, todos nós temos esse poder, essa energia. Se nós canalizarmos para o bem, não é? Quantas casas trabalham, né? No passe, tem passe, tratamento espiritual. Quantos irmãos ali, né, melhoram, podem não ficar curados, porque às vezes aquela é a grande prova da vida, mas eles ficam amparados, fortalecidos, com novas disposições, né? Se veem mais assistidos. E quantos recebem mesmo, né? Pelos fluidos curadores, por este magnetismo, as bênçãos de terem suas dores curadas, né? Então, nós precisamos confiar, né? Confiar nesse Pai de bondade, né? Acreditar, crede
né? Em Deus, crede em mim também, já dizia Jesus, né? Então, a fé, meus irmãos, é isso. É a gente procurar descobrir como está a nossa fé. Como é que nós estamos levando a nossa fé? Como está o nosso trabalho de crescimento, de amparo aos nossos irmãos? Porque todos nós necessitamos de quem nos ampare, de quem nos ajude, de quem nos fortaleça. Então, vamos aproveitar esse momento, né, de mudança, porque os Espíritos já nos avisam, né, que estamos num momento de transformação, de mudança, e que é preciso que a gente faça a nossa parte, acreditando. Jesus, né, é o nosso guia, nosso modelo, nosso mestre. Nós temos o nosso anjo guardião que está sempre ao nosso lado, nos protegendo. E para encerrar o nosso estudo, muito agradecida por esse momento de luz, de paz para todos nós, eu vou terminar com uma mensagem de Bezerra de Menezes, que podem acreditar, hein? Eu abri hoje, antes do nosso estudo. Me recolhi para fazer a minha prece, para que tudo corresse bem. E esse é um livrinho maravilhoso, chama Apelos Cristãos, velhinho, né? De nosso querido Bezerra de Menezes. E ele foi, né, quem trabalhou nessa organização, né, foi a União Espírita Mineira. E ele diz isso: Jesus está conosco e nele nos cabe depositar toda a fé. Alegremos o coração, procuremos arejar os pensamentos e prossigamos adiante. Muita paz. Geisa, muito obrigado pela disposição, pelo estudo que você fez conosco hoje. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco essa noite, prestigiando com a sua atenção. E queremos lembrar a todos que na próxima segunda-feira, às 19 horas, traremos o estudo do Livro dos Espíritos com o companheiro João Batista Silva. Prosseguindo então para a nossa prece, que nós possamos fechar os nossos olhos, trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus, a nos ensinar, a trazer para nós, através da sua paciência, do seu carinho com toda a humanidade, esses exemplos de confiança, de fé, que nós possamos seguir esses exemplos, que nós possamos, através da nossa confiança em Deus, a nossa confiança na espiritualidade amiga, trazer aos nossos corações esses sentimentos que irão nos ajudar a nos melhorar, a modificar as nossas atitudes. Possamos agradecer a presença de toda a espiritualidade amiga que está conosco, nos amparando, trazendo sua força, sua coragem para melhorarmos, que nós possamos também ter muita fé na humanidade, uns nos outros, pois temos a responsabilidade de seguir como essa família universal que Jesus nos falou. Temos a responsabilidade de melhorar o nosso planeta, todos à nossa volta, auxiliando e amparando uns aos outros. Graças a Deus.